Boa tarde, pessoal. Ou quando vocês estiverem vendo. Eu estou gravando isso aqui à tarde. Uma aulinha complementar aí, como vocês estão vendo no título, sobre heredogramas, que vocês já vão descobrir o que que é, e probabilidades. A gente vai começar falando, inclusive, das probabilidades, tá? Como eu falei aí para vocês, o prazo para a atividade que eu passei na semana anterior é até segunda, né? Eu queria ter soltado esse vídeo antes, mas a vida acabou acontecendo, tive que fazer outras coisas, estou gravando ele só agora na quinta-feira. E queria também fazer mais uma lista para vocês de exercício. Essa eu ia fazer não obrigatória, tá? Eu ia dar alguns exercícios com o próprio gabarito ali, para quem quisesse treinar, treinasse aí. Gostaria de mandar para vocês até, para vocês terem o que fazer aí sábado à noite, tá? Não saiam de casa sábado à noite, pessoal. Fiquem em casa. Vamos ver se rola, tá? Assim que eu fizer o upload dessa aula, vou passar para os grupos de WhatsApp, falar, assistam aí, né? E assim que eu terminar a lista, eu vou passar a lista, façam aí. E aí semana que vem outra atividade que eu vou pedir a entrega nos e-mails que estão se acumulando lá, tá? Normal. Tudo bem? Espero que estejam bem. Oro para que todos vocês estejam bem, tá? Vamos à aula, pessoal. Então, como eu falei, é heredograma e probabilidades. De probabilidades e heredograma, porque a gente vai começar falando um pouquinho de probabilidade, que na verdade a gente já falou, né? Desde que a gente começou a falar de genética mendeliana, a gente fala de probabilidade. A gente nunca... as características lá, seja da ervilha, seja nos exercícios que a gente corrigiu, nunca dá para saber, ah, não, vai ter característica X, vai ter a característica Y. Existe a probabilidade de aparecer. Qual é a probabilidade? Se você plantar 100 ervilhinhas daqueles dois pés de ervilha ali, quantas vão ser rugosas? Quantas vão ser lisas? Qual é a probabilidade de aparecer uma rugosa? Qual é a probabilidade de aparecer uma lisa? Né? Então a gente vai falar um pouquinho mais e duas regrinhas importantes. Probabilidade, pessoal, nível biologia, tá? Então, vocês podem até ver com o professor de matemática, isso aí que com certeza ele vai conseguir aprofundar muito mais do que este que vos fala, né? Do que a minha humilde pessoa. Mas nível tranquilo, vamos ver aí um pouquinho. Bom, probabilidade, vocês estão vendo aí, né? Ficou melhor quando eu escrevi no caderno, mas a vida é assim, pessoal, tudo bem? De novo, não é o ótimo, é o que eu estou conseguindo fazer. Eu até gostaria de já ter mudado de plataforma, não deu ainda, porque eu não gostei da outra plataforma também. Eu achei que esses esqueminhas que eu coloquei aqui acabaram até ficando mais claros. Bom, probabilidade é a chance que um evento tem de ocorrer. A gente pensar em termos de jogo, isso talvez fique mais fácil do que até na vida real, né? Então, primeiro exemplo aqui, tirar 1 no dado, né? Dado é esse cubinho, cada ladinho tem um número nele, e o dado que cai para cima é o número que caiu. Você vai jogar alguns jogos, precisa de dado aí para você jogar. E qual a chance de você tirar 1? Bom, o dado tem 6 lados. Visto que não é um dado viciado, visto que não é um dado que está adulterado de nenhuma forma, em média, se você rodar esse dado 6 vezes, a chance de cair 1 é 1 em 6, porque tem 6 dados e a chance de cair qualquer lado é a mesma. Então, a chance de você tirar 1 no dado é 1 em 6. A chance de você tirar 6 num dado é 1 em 6. O que isso significa? Bom, o que eu acabei de falar. Se você girar um dado, você tem a chance de 1/6 de cair em 1. Em média, e essa é a palavra importante, tá, pessoal? Em média, se você jogar um dado 6 vezes, vai cair 1 uma vez. Lógico, isso é em média, isso não é a realidade. Você pode jogar o dado 2 vezes, 3 vezes e cair 1 3 vezes seguidas. Cair 1 2 vezes seguidas. Porque, em média, vai cair 1 uma vez em cada 6 que você rodar. Você pode
jogar ele 10 vezes e cair, jogar ele 6 vezes, desculpa, e cair 1, 2, 3 vezes, mas se você fizer isso 100 vezes, se você fizer isso 1000 vezes, você vai ver que o número de vezes que dá 1 vai acabar flutuando em torno de 1/6. Quanto mais você jogar o dado, mais você vai ver que esse número vai tender a 1/6. Então, se você jogar 6.000 vezes, vai ser um número muito próximo de 1000 que vai ter dado 1. Muito próximo de 1000 vezes se você jogar o dado 6.000 vezes. Tá? E em qualquer vez que você tirar o dado, a chance de sair 1 é 1/6. Bom, outro exemplo aí, o do baralho. Eu até trouxe aqui um. Não dá pra ver, olha aqui. Dá pra ver mais ou menos, tá o verso, aqui à frente do baralho. O rei de espadas. Então, o baralho, eu não contei os coringas, ele tem 52 cartas. Qual é a chance de eu puxar uma carta daqui do meio, aleatoriamente tirar o as de espadas? É uma chance em 52. Tem 52 cartas aqui. A chance de eu pegar o as de espadas é a mesma de eu pegar qualquer carta que eu pegue. Então, se eu repetir esse processo muitas vezes, em média, uma em cada 52 vezes eu vou tirar o as de espadas e todas as outras eu vou tirar qualquer outra carta. Né? A chance de eu tirar o as de espadas de um baralho embaralhado, menos onde ele está, é 1 em 52. Se tiver os dois coringas, como deve estar nesse baralho, é 1 em 54. Né? Aqui, eu tenho um coringa aqui. Opa. Bom, tudo bem? Então, essa é a chance. Eu poderia dar muitos outros exemplos. Né? A chance de você ganhar na loteria é possível calcular. A gente já vai ver. Não vamos ver exatamente isso, mas vamos ver mais ou menos como funciona. É a chance de um evento ocorrer. Né? Que outro exemplo eu poderia dar? Bom, por enquanto a gente vai falar de mais exemplos. Voltando um pouquinho para o nosso campo da biologia, não sei se vocês lembram, se não viram, vão na parte 4 da primeira aula que eu postei para você de resolução de exercícios, tinha o exercício lá com o CID. Né? A gente vai voltar para esse exercício ainda hoje, mas por agora, pode ser o CID, pode ser qualquer outro ser humano. Qualquer outra pessoa, vamos dizer assim, heterozigota para um gene, ou seja, que tem duas formas diferentes desse gene, vai produzir 50% de seus gametas com um alelo, no caso do CID é o Czão, o C é o alelo, é o nome que eu decidi dar para o gene que causa fenilcetonúria, e 50% dos gametas do CID vão ser Czinho, que é o alelo que causa a doença. Voltem lá na aula se vocês não lembram. Então, como o CID é heterozigoto, ele é Czão Czio para esse gene da fenilcetonúria, se eu pegar um espermatozoide dele, né, mas se eu pegasse um espermatozoide dele, teria umas 50% de chance desse espermatozoide carregar o gene normal, Czão, e 50% de chance do espermatozoide carregar o gene afetado. Tá? Essa é a base, é o raciocínio base do quadrinho que eu ensinei vocês a fazerem na última aula. Né? A gente chega no quadrinho, tá? Mas pensando só no CID agora, nos espermatozoides dele, visto que ele é heterozigoto para essa característica, se eu pegar metade dos espermatozoides dele, ele tem milhões ali, né? Metade dos espermatozoides dele carregam um alelo normal Czão e metade carregam um alelo recessivo Czinho. Então, se eu pegar um ao acaso, tem uma chance de 50% de ser Czão, 50% de ser Czinho. Se os espermatozoides do CID fecundarem o óvulo, tem uma chance de 50% do espermatozoide que fecundou ser Czão e uma chance de 50% do espermatozoide que fecundou o óvulo ser Czinho, levar o alelo afetado aí da fenilcetonúria. Legal? Então isso é probabilidade, é o básico. É bom a gente rever isso aí. Isso é tranquilo. A gente vai ver agora duas regrinhas que nos ajudam a calcular alguns eventos bem simples de probabilidade, tá, pessoal? É coisa que muita gente não sabe, mas não é tão complicado assim. Vamos lá. Deixa eu ver se já está no próximo slide aqui. Aí. A primeira das nossas duas regrinhas
é a probabilidade da ocorrência de eventos independentes. O que são eventos independentes? Caso a gente não consiga, né, o próprio nome já diz. São eventos que podem ocorrer ou simultâneos um depois do outro, mas que eles não dependem um do outro. O resultado de um não afeta em nada o resultado do outro. Então, qual é a chance de eu ser acertado por um raio? Sei lá, é 1 em 1 milhão. Qual é a chance de eu ganhar na loteria? É 1 em 1 milhão também. Eu tô chutando, tá? Eu tô inventando esses valores. Qual é a chance de eu ser acertado por um raio e no mesmo dia eu ganhar a loteria? Não sei. Quer dizer, eu saberia calcular. Mas para seguir a aula, vamos falar, não sei. Tá? Não sei, é isso que a gente vai ver como calcular agora. Né? Dá para a gente imaginar, não precisa ser, né? É óbvio imaginar que se a chance de eu ser atingido por um raio é baixa, a chance de eu ganhar na loteria é baixa, a chance das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, ela é, claro que, mais baixa que qualquer uma das duas. Né? É óbvio, não vai ser a chance maior, vai ser sempre menor. Então, como a gente calcula isso? Vamos começar com um exemplo mais simples dos raios e das loterias, tá? Do que os raios e as loterias. Vamos supor, qual é a chance de você tirar um no dado, rodando ele uma vez, e você roda o mesmo dado de novo e tira um de novo? São eventos independentes. O dado, ele não tem memória, ele não se lembra e ele não liga. Qual foi a última rodada dele? Se você tirou uma vez, ele não quer nem saber. A chance de você rodar um da primeira vez é 1/6. A chance de você rodar um da segunda vez é o sexto, também por motivos que a gente falou lá no último slide. Porque o dado tem 6 lados e a chance de cair qualquer um deles é igual. Num dado legítimo, né? Então, qual é a chance de cair um da primeira vez que eu jogo o dado e um da segunda vez que eu jogo o dado? Essa regrinha dos eventos independentes também é chamada de regra do E. Quando você está falando e você fala esse E que eu acabei de falar, qual a chance de ocorrer um evento e outro evento? Aí é que a gente está falando de eventos independentes. Como é que a gente calcula isso? Muito fácil, a gente multiplica as probabilidades. Tá? Multiplicação de fração. Beleza? Então, se tirar um, a probabilidade é 1/6. E você vai tirar um duas vezes, a probabilidade de tirar um duas vezes é 1/6. Você multiplica o sexto por 1/6. E você vai descobrir que, se você jogar o dado duas vezes, a chance de cair um duas vezes é 1 em 36. Se você fizer isso 36 vezes, rodar o dado duas vezes, 1, 2, uma vez, 1, 2, duas vezes, 1, 2, mais ou menos uma em cada 36 vai cair 1 e depois 1. Essa é a probabilidade desse evento. Fizemos a regrinha do E, né? São eventos independentes. Um não teve nada a ver com o outro. E isso é importante, porque tem alguns casos, né, de probabilidade. Você pensa, você tira o dado muitas vezes, aí está lá jogando, você precisa de um 6, por exemplo. Fala, pô, eu joguei todas as vezes, não caiu um 6. Ah, então eu vou jogar de novo que dessa vez vai cair um 6. Não. A chance de cair um 6 é sempre 1/6. Se você jogar o dado 100 milhões de vezes e não cair nenhuma vez o número 6, se você jogar mais uma vez, a chance de cair o 6 é 1/6. É a mesma. Ela não se altera, o dado não se importa se caiu 6 se não caiu 6. A chance é 1/6. Lógico, se você jogou o dado 1 milhão de vezes e não caiu nenhuma vez o número 6, é porque esse dado muito provavelmente está viciado. Tipo, muito provavelmente. Mas o que eu estou querendo dizer é, você jogar o dado uma vez não interessa. É independente esse evento dos outros eventos que acontecem. São eventos independentes. Tá? Aqui um outro exemplo, de novo com cartas. Né? Qual é a chance do camarada tirar no poker isso aqui que é chamado Royal Street Flush? Né? É uma sequência de cartas do mesmo naipe. É isso. Né? É uma sequência de cartas do mesmo naipe e é o jogo que mais vale. É a combinação de cartas que no poker é mais valiosa porque é mais difícil de tirar. Se você tem um desse no jogo de poker, você aposta a casa, a mãe, as calças, né? E por aí vai, porque você não vai perder, né? Bom, mas qual é a chance disso acontecer?
sem... A gente está facilitando, né? Então, sem levar em conta o Texas Hold'em, as trocas, as regras do jogo, de você puxar 5 cartas aqui e saírem as 5 cartas em sequência do mesmo naipe, a chance é você ter que tirar um as, e você tem que tirar um rei do mesmo naipe, e você tem que tirar uma dama do mesmo naipe, e você tem que tirar um valete do mesmo naipe, e você tem que tirar um 10 do mesmo naipe, né? Então, você tem que tirar uma carta. Para tirar o as, a gente já viu que a chance é 1 em 52. Para tirar o rei, você acabou já de tirar o as. Você tem que tirar o rei. Opa, aqui, Coringa. Você tem que tirar o rei. Qual é a chance? É 1 em 52? Não, você acabou de tirar uma carta. Então já tem uma carta a menos. É uma chance em 51. E você tem que tirar a dama. Já tirou 2 cartas, é a terceira que você vai tirar. Só sobraram 50 lá. Então para você tirar a dama é uma chance em 50. E você tem que tirar o valete. Você já tirou 3 cartas. Para você tirar a quarta carta e seu valete é uma chance em 49. E você tem que tirar o 10. Que como você já tirou 4 cartas, o 10 é a quinta. Sobraram só 48 no monte. Então para você puxar o 10 é uma chance em 48. Para você puxar essas 5 cartas em sequência, você tem que puxar uma e outra, e outra, e outra, e outra, né? E aí, como é que você calcula a probabilidade de você puxar o Royal Straight Flush? Tirando uma carta de cada vez do baralho, você multiplica todas essas probabilidades que estão aí. Se você quiser fazer a conta da sua calculadora, faça o resultado. Eu fiz, tá? Eu não fiz de cabeça aqui não. O resultado é esse aqui, ó. É uma chance em 311.875.200, tá? Essa é a chance de você tirar um Royal Straight Flush no poker. É uma chance bem baixa, né? Por quê? Porque tem que dar muita sorte, basicamente. São muitos eventos independentes que tem que acontecer. Mas vocês entenderam como calcular? É multiplicar as probabilidades. Aí, lógico, em matemática, quando vocês vão estudar isso, vocês vão ver que a coisa fica muito mais complicada muito rápido. Mas aqui, meus queridos, a gente está falando simples, tá? Você pode até mostrar isso aí, professor de matemática, ver se eu não errei alguma coisa. Aqui a gente vai ficar com o simples. Eventos independentes, você quer que os dois ocorram ao mesmo tempo ou um depois do outro, e eles não dependem um do outro para acontecer, você multiplica as probabilidades. Ok? Tem mais algum exemplo? Deixa eu ver. Não. Então, o próximo exemplo é dos eventos mutuamente exclusivos. É a regra do ou. O que é um evento mutuamente exclusivo? É quando ou acontece alguma coisa ou acontece outra. E não pode acontecer as duas ao mesmo tempo, né? Ou chove ou faz sol, né? Então, qual a chance de ou chover ou fazer sol? Sei lá, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Minha cabeça está no caminho, mas tudo bem. Então, um exemplo. Qual é a chance de eu jogar um dado e dar um número ímpar? Bom, vamos lá. Inicialmente a gente responde, eu não sei. Na verdade, se você pensar um pouquinho, é muito fácil descobrir. Mas vamos fazer do jeito mais difícil antes da gente pensar no jeito mais fácil. Você me pergunta, qual a chance de dar um número ímpar no dado? Bom, o dado tem 6 lados e os números ímpares são esses aí, ó, 1, 3 e 5. Então, para jogar o dado uma vez e dar um número ímpar, tem que cair o número 1 ou o número 3 ou o número 5. Beleza. Tem que cair um desses 3 números para dar um número ímpar. Qual a chance de cair um número 1? 1 em 6. Qual a chance de cair o número 3? 1 em 6. 1 sexto. Qual a chance de cair o número 5? 1 em 6. Com a regra do ou, com a regra dos eventos mutuamente exclusivos, quando você fala quando você fala ou, tem que acontecer uma coisa ou outra, você soma as possibilidades ao invés de multiplicá-las. Né? Ou quer dizer soma.
regra do E é multiplicar e sumiu a setinha aqui. E a regra do OU é a soma, tá? Então, como a gente quer que caia um número ímpar, tem que dar ou 1, ou 3, ou 5, a gente soma a chance de dar 1, 1/6, com a chance de dar 3, 1/6, com a chance de dar 5, 1/6. O resultado é 3/6, que é igual, a minha cabeça está na frente, mas é igual 1/2, igual 50%. Tá? A chance de dar um número ímpar no dado é 50%. A gente não precisava ter feito toda essa conta, por quê? Porque o dado tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 números. Metade deles é ímpar, metade deles é par. É só você pensar um pouquinho nisso. Você não precisava ter feito toda essa conta. Só que para explicar o conceito para vocês eu fiz, né? Mas é só você pensar que metade dos números do dado são pares, metade são ímpares. A chance é de 50% de cair um número par, 50% de cair um número ímpar. Tranquilo? Tem mais um exemplo, vou falar para vocês agora. Ó. Então, nosso segundo exemplo aí, de novo com as cartinhas de baralho. A pergunta é, eu puxo uma carta aleatória do baralho, qual é a chance dessa carta ser um Ás? Bom, no baralho tem 4 ases, nenhum deles está na minha mão agora, olha só. Tem 4 ases. Se eu vou puxar só uma, é uma carta que eu vou puxar em 52. Bom, se eu quero que saia um Ás, pode ser que saia um Ás de espadas, ou pode ser que saia um Ás de paus, ou pode ser que saia um Ás de copas, o coraçãozinho, ou pode ser que saia um Ás de ouros, o diamantezinho. Então, são essas 4 possibilidades. Novamente, a regra do ou. Tem que acontecer um desses 4 eventos mutuamente exclusivos. Se sair um Ás, não vai sair o outro. Aí você soma as possibilidades. A gente já viu que para sair um Ás a chance é 1/52. Então soma 1/52 com 1/52 com 1/52 com 1/52. Aí é fácil, né? São 4 chances em 52. O que é a mesma coisa que uma chance em 13. Você puxar um Ás do baralho, de um baralho embaralhado, sem saber que carta você vai puxar, você tem uma chance em 13 dessa carta ser um Ás. De novo, não precisava ter feito não precisava de toda essa complicação, porque a gente sabe, ou talvez eu sei, talvez vocês o saibam, o baralho tem 13 cartas de cada naipe, né? As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama, rei. Então, tem 4 de cada, para você puxar um as, seria uma chance em 13, tá? Do jeito mais difícil, você vê quantos eventos mutuamente exclusivos podem acontecer e soma as probabilidades. Legal? Então a regrinha do E, probabilidades mutuamente exclusivas você multiplica. E a regrinha do OU, eventos mutuamente exclusivos, acontece um ou o outro, mas não os dois, você soma as probabilidades. Legal? Legal. Bom, agora, já que a gente viu isso, a gente vai terminar de ver o exercício do Cid e da Nancy, que a gente começou a falar dele na última aula, parte 4 da última aula. Se você não assistiu, volta lá, tá? É sobre a fenilcetonúria. Eu resolvi já a letra A e as outras partes ficaram em stand-by. Vamos resolver essas outras partes agora, tá? Vamos relembrar o que estava acontecendo aí, porque a gente vai usar isso que a gente acabou de aprender para mostrar isso aí, né? Para resolver os itens B, C e D. Então, fenilcetonúria é uma doença de herança autossômica recessiva, é o gene recessivo que causa a doença, e por isso só vai ter essa doença quem for homozigoto recessivo. O camarada que é portador, que ele no caso é Czão Czinho, ele tem um alelo normal e um alelo portador, ele não vai apresentar o que? O fenótipo, ele não vai apresentar a característica, mas ele vai ter o gene,
Pode passar adiante. Né? Então você tem um casal de heterozigotos, que a gente chamou de Sid e Nancy. Né? E aí, considerando isso, ele faz uma série de perguntas. A letra A, qual a probabilidade do genótipo da primeira criança ser igual ao de seus genitores? Então eles vão ter o filho, e qual é a probabilidade do genótipo, dos alelos da criança, ser igual ao dos genitores? Ou seja, qual a probabilidade da criança ser heterozigota? A gente fez o quadrinho maroto e chegamos à conclusão de que era 50%. Letra B. Qual é a probabilidade de as duas primeiras crianças terem fenilcetonúria? Então, os sidianenses tiveram duas belas criancinhas e deu azar de as duas terem a doença. Qual é a probabilidade disso acontecer? Vamos lá. Então, o próprio enunciado fala, tanto Sid quanto a Nancy são heterozigotos. Eu chamei o gene, o alelo, o gene, né, da fenilcetonúria de C. Então, os dois são Czão, Czinho, os dois são saudáveis, os dois são normais, mas os dois são portadores. Eles têm o alelo para a doença. Então, como a gente viu, acabamos de ver, na verdade, né? Isso significa que para esta característica, para esse fenótipo, para essa doença, se eu pegar metade dos espermatozoides, ou se eu pegar os espermatozoides do Sid, 50% deles vai ter o alelo normal, Czão, 50% deles, a outra metade, vai ter o alelo Czinho. E a mesma coisa vai servir para os óvulos da Nancy. Se você pegar um óvulo ao acaso, ele tem 50% de chance de ser Czão e 50% de chance de ter o alelo Czinho. Por quê? Porque metade dos óvulos da Nancy é Czão. Opa, sumiu. E metade é Czinho. Tranquilo? Sabendo isso, a gente tem um monte de possibilidades do que pode acontecer com o filho desse casal com relação a essa doença. Tá? O que pode acontecer? Ora, um espermatozoide Czão pode entrar em contato com um óvulo Czão, um espermatozoide Czão pode entrar em contato com o óvulo Czinho, um espermatozoide Czinho pode entrar em contato com o óvulo Czão, ou um espermatozoide Czinho pode entrar em contato com o óvulo Czinho. São todas as possibilidades que podem acontecer. Como isso aqui ficou confuso, o jeito mais fácil de resolver, o jeito mais fácil de ilustrar é com o quadrinho maroto, quadro de Punnett. Então vamos lá. Aqui, ó, esses aqui, um segundo, meus queridos. Esses aqui são os espermatozoides do Sid. Esses aqui são os óvulos da Nancy. E a gente faz o que a gente acabou de fazer, só que num quadrinho. Espermatozoide Czão entra em contato com o óvulo Czão, a gente vai ter uma criança homozigota dominante, Czão, uma criança normal. Espermatozoide Czinho entra em contato com o óvulo Czinho, a gente vai ter uma criança fenotipicamente normal, mas portadora, Czão, Czinho. O espermatozoide Czão entra em contato com o óvulo Czinho. Eita. A gente vai ter de novo um heterozigoto, mas fenotipicamente normal, uma criança normal, Czão, Czinho. E se um óvulo Czinho entrar em contato com o espermatozoide Czinho, aí sim a gente vai ter uma criança homozigota recessiva, Czinho. Essa criança vai ter a doença. Então, a gente viu aí que 4 coisas podem acontecer. 1, 2, 3 e 4.
E só uma delas é o que a gente quer, ou o que o exercício pede, né? Não é o que a gente quer, que é a criança ter fenilcetonúria. Qual a chance da criança ter fenilcetonúria? É 1 em 4. Em média, a cada 4 crianças que o casal aí do CID danense tiverem, uma apenas vai ter a fenilcetonúria. De novo, em média. E qual é a chance deles terem 2 filhos e os 2 terem a doença? Para isso acontecer, o primeiro filho tem que ter fenilcetonúria e o segundo filho também. Regrinha do E, regrinha dos eventos independentes. Você pega a chance do primeiro filho ter fenilcetonúria, que é 1/4, a chance do segundo filho ter fenilcetonúria, que é 1/4, e você multiplica. A chance dos 2 primeiros filhos terem a doença é 1 em 16. Essa é a resposta da letra B. Vamos à letra C. Ok, a letra C, ela tem toda uma complicaçãozinha lá no enunciado, se você voltar para o enunciado, eu não consigo com esse programa que eu estou usando, mas a base é essa. Ó. Qual a probabilidade de ser uma menina, o primeiro filho deles, e saudável? Acho que não é nem o primeiro filho. Ele fala, se o primeiro filho for assim, o segundo for assim, mas o que ele está perguntando é isso. Qual a possibilidade deles terem um filho menina e que não tenha a doença? A gente acabou de ver no último slide, a chance da criança nascer saudável é 3/4. A chance dela ter a doença é 1/4. Né? Pensando apenas em termos do fenótipo, não está perguntando se a menina é portadora ou não é. Está falando que ela é saudável. Beleza. Então, a criança precisa ser saudável e, de novo, a regra do E, do sexo feminino. Qual a chance de sair uma criança do sexo feminino? 50%, ou 1/2. Uma coisa e outra tem que acontecer, você multiplica as duas probabilidades. 1/2 multiplicado por 3/4 dá 3/8. Essa é a probabilidade de sair uma menina e que não tenha a doença. E a letra D, indo para a letra D da atividade, se vocês voltarem lá no enunciado, está perguntando qual a probabilidade de você tendo uma criança normal, ou seja, a criança já não tem o fenótipo, a característica da fenilcetonúria, qual a probabilidade dela não ter a mutação? O que isso quer dizer? Dela não ter o alelo recessivo, dela não ser portadora do gene da fenilcetonúria. Em outras palavras, qual a probabilidade dela ser homozigota e dominante? Se a gente voltar lá para o quadrinho de Punnett, né, o mesmo quadrinho, aqui, no caso, os gametas da Nancy, aqui os gametas do Sid, a gente vai ver que a chance da criança ser normal é, como a gente já viu na real, né? É 3/4. Tranquilo até aí. E qual é a probabilidade dela ser homozigota dominante, dela não ter a mutação? É 1 em 4. Que eu vou marcar agora. Esse programinha, né? Uma maravilha. É 1 em 4. Esse aqui, ó. Cesão. É a única probabilidade de não ter a mutação. É você ter um espermatozoide que carrega o alelo dominante e um óvulo que carrega o alelo dominante também. E vai dar um zigoto e uma criança que não tem a mutação, não tem o alelo recessivo. 1/4. Só que tem um porém. A gente já sabe, pelo enunciado, que a criança ela não é Czinho. A gente já sabe que isso aqui não aconteceu. Já tem essa informação. Então, Czinho, a criança não é, ela já nasceu normal. Ela nascendo normal, qual é a probabilidade de ela não ter a mutação? Então, sobram só 3 possibilidades, e não 4. Quais são essas 3 possibilidades? 1/3 de possibilidade dela ser dominante, Czão. 1/3 de possibilidade dela ser heterozigota. E mais 1/3 de possibilidade dela ser heterozigota, dela ter recebido um alelo dominante do pai, um da mãe do pai. Ou seja, 1/3 dela ser homozigota
e 2/3, cortou aqui um pedacinho, mas isso aqui é 2/3 dela ser heterozigota. O que está perguntando mesmo? A probabilidade dela ser homozigota. Qual que é? É 1/3. Tá? A possibilidade de nascendo uma criança saudável, ela não ter a mutação, não ter o alelo recessivo, não ser heterozigota, é de 1/3. Acabamos aí o exercício do Cid Nanense, com as ferramentas que a gente acabou de aprender. E agora, vamos para outra parte da minha aulinha. Mano do céu, já tá longa essa aula, né? Tá. Então vamos lá. Talvez eu ponha isso em outro arquivo, mas talvez não também. A gente vai falar um pouquinho de heredogramas. Tranquilo, pessoal? Vamos lá falar o que é um heredograma. Um heredograma, pessoal, vou mostrar um para vocês, se não no próximo slide no outro, ele nada mais é do que uma árvore genealógica, mostrando a pessoa, os pais, avós, os casamentos, essas coisas. Existem umas regrinhas para fazer o heredograma. Basicamente, esses são os símbolos que a gente usa. Eu vou mostrar os símbolos, depois eu vou mostrar aqui que é um heredograma, vocês vão ver, tranquilo. Os mais utilizados. Quando você quer representar alguém do sexo masculino, é um quadradinho. Quando você quer representar alguém do sexo feminino, é a bolinha. Bolinha é mulher, quadradinho é homem. Se você não sabe o sexo, losango. E aí é que vem a sacada. Indivíduos afetados com o quê? Com a doença. Afetados com o que você estiver vendo. Com a doença que você estiver analisando. Vão ser pintados e indivíduos não afetados vão ser branquinhos, não vão estar pintados. Tá? Um casamento é representado por um tracinho entre as duas partes. E tem filhos aí? Os filhos são um tracinho que sai do meio do casamento. E casamento consanguíneo é representado por 2 tracinhos. Né? Além disso, vamos para o próximo slide. Além disso, os filhos eles aparecem como um ramo a partir ali do casamento, que é o que está aqui. Então aqui na minha direita, né, sei lá para que lado vai aparecer isso para vocês, a gente tem um heredograma de verdade. Conseguem entender? Eu acho que a explicação ficou mais complicada do que se eu tivesse mostrado para vocês, né? É uma árvore genealógica. Então tem essa pessoinha aqui, é uma pessoa do sexo masculino. Ela é filha desse número 3 com esse número 4, sendo que o número 4 é afetado. É afetado com o quê? Com a doença que você está analisando. Pode ser fenilcetonúria, pode ser síndrome de Huntington, qualquer doença genética, tá? Você quer ver como é a herança dessa doença. Para isso que serve. Então essa pessoa aqui, não sei qual é o número dela, eu estou cobrindo, é filha do 3 e do 4, é neta do 3, do 4, do 5 e do 6, vocês estão entendendo isso? E aqui você tem o bisavô dela, que são esses dois. Então, a gente poderia começar de trás para frente. Começou do presente e foi para o passado. Mas a gente poderia começar desse casal. Esse casal aqui, 1 e 2, que tiveram 1, 2, 3 filhos, né? E os filhos tiveram aí os seus netos na próxima geração. Olha que interessante, aqui não está marcado, deveria estar marcado, porque eu acabei de falar dessa regrinha. Mas esse casamento aqui, ó, é um casamento consanguíneo, não é? É sim. Deveria ter 2 tracinhos. Vou tentar colocar o tracinho. Vai dar errado, né? Mas vamos tentar. Deveria ter mais um tracinho bem aqui. Ah, olha só. Só porque eu falei. Pronto, isso aqui é um casamento consanguíneo. Deveria ter 2 tracinhos, porque é assim que a gente representa, tá? É um casamento consanguíneo por quê? Porque o 3 aqui, esse aqui, é primo do 4. Eles têm o mesmo avô. Ó a mãe do 3
que é filha desse casal aqui, e a mãe desse aqui do 4, a mãe do 4, que também é filha desse casal aqui. 3 e 4 têm os mesmos avós, eles são primos em primeiro grau, resolveram casar aí, e aí talvez por isso que estejam fazendo esse heredograma, né? Então, heredograma é uma árvore genealógica mostrando todas as pessoas, toda a informação que você tem de uma família e se tem uma doença que corre na família, uma doença que é genética ou parcialmente que tem fatores genéticos, em quem essa família, em quem essa doença apareceu, né? E é uma ferramenta que era muito utilizada para se descobrir, por exemplo, nesse caso aqui, imagina um casal de primos, né? Quer saber qual a chance do filho deles nascer com alguma doença genética, visto que casamentos consanguíneos a chance disso acontecer é maior, né? Então eles iam para um geneticista, eles iam para um especialista, o especialista ia pedir todos os dados que eles pudessem dar da família deles e montar um heredograma como esse, e a partir daí analisar, pô, como essa doença ela se como é a herança, isso. Como é a herança dessa tal doença. Legal, pessoal? Ok. Então vamos ao primeiro exemplo. Mas antes, eu acabei de ver o tempo aí da nossa aulinha já está muito grande. Eu vou partir essa apresentação em duas. Então eu vou continuar daqui a pouco, tá, pessoal? Talvez o pior momento possível para fazer esse corte, mas é o que aconteceu, o que deu para fazer, tá bom, pessoal? Então, continuar aí na parte 2 desse vídeo. Até logo.